Ficou interessado no celular mais avançado da Samsung, mas se assustou com o preço surreal cobrado no S20 Ultra? Talvez valha mais a pena investir em seu antecessor, o S10 Plus, que atualmente custa menos da metade do preço? Há uma diferença muito grande entre os dois que justifique o valor cobrado? É isso que o Tudo Celular vai te ajudar a descobrir. Normalmente, quem curte as variantes Plus dos celulares da Samsung gosta de ter um celular grandão. O S20 Ultra foi além da linha Note, que sempre se destacou por ser a pioneira nos phablets. Se você quer ter um tablet de bolso, então vai preferir o mais recente da coreana por ser maior. Claro que isso tem suas desvantagens e o S20 Ultra acaba sendo mais gordinho e pesado que seu antecessor. Mas é o preço a se pagar para ter uma grande tela de quase 7 polegadas. As bordas estão mais finas do que no S10 Plus e a Samsung abandonou a câmera dupla na frontal, reduzindo o número de furos na tela. Outra mudança bem-vinda foi a redução da curvatura do vidro nas bordas da tela. O acabamento segue o mesmo de antes, com o corpo feito em alumínio e traseira em vidro. A única diferença é que a versão do Gorilla Glass na traseira do S20 Ultra é mais atual. Ambos trazem certificação IP68 com o mesmo nível de resistência à água. O leitor biométrico fica na tela e está um pouco mais ágil e preciso do que antes. O design na traseira mudou bastante. Ao invés de termos as câmeras alinhadas horizontalmente na parte central, agora elas ficam em um bloco gigante saltado que lembra a linha Pixel. E uma tecnologia presente no S10 Plus que morreu no Ultra foi o sensor de batimentos cardíacos. Mas talvez o que deve fazer falta para alguns é a entrada P2 para fones. Iniciamos nosso embate com um ponto para cada modelo. Ambos trazem tela Dynamic AMOLED. A diferença é que no S20 Ultra temos uma geração mais atual, que alcança brilho mais forte e tem melhor reprodução de cores. Se você usa muito o celular fora de casa, vai preferir o Ultra, também por ter bordas menos curvas, que apresentam menos reflexos que o S10 Plus. Outra grande diferença para o mais recente da Samsung é a taxa de atualização de 120 Hz. Ela só está disponível na resolução Full HD, mas entrega maior fluidez nas animações do sistema em troca de menor duração de bateria. Há som estéreo nos dois, com um volume um pouco mais alto no S10 Plus. O modelo mais antigo da Samsung também tem som mais equilibrado, enquanto o Ultra aposta nos subgraves e gera um som mais abafado. O fone que acompanha cada um é o mesmo da AKG, a diferença fica apenas para a conexão sendo P2 no S10 Plus e USB-C no S20 Ultra. Para os amantes de música podemos recomendar os dois, porém o mais antigo consegue manter o volume mais alto com fones de ouvido mais avançados. Em multimídia, damos empate. O S20 Ultra tem melhor tela e o S10 Plus leva ponto em som. Na parte de software não há muita diferença entre os dois, ainda mais depois que a Samsung liberou a One UI 2.1 para a linha S10. O que muda de um para o outro é que o mais atual permite ter animações do sistema rodando a 120 fps, o que dá uma sensação de maior fluidez. O S10 Plus chegou com Android Pie e deve receber o Android 11 no próximo ano como sua última versão do sistema, enquanto o S20 Ultra ainda deve ganhar atualização até o Android 12. Se pretende passar mais tempo com o mesmo celular, este pode ser um diferencial a favor do S20 Ultra. E o mais atual ganha mais um ponto aqui. Será que tivemos uma boa evolução em desempenho de uma geração para outra? O S10 Plus nacional veio com Exynos 9820, enquanto o S20 Ultra traz o mais recente Exynos 990. Vamos deixar a polêmica de lado sobre o hardware da Samsung ser inferior ao da Qualcomm e focar em qual desses dois é mais rápido. Realizamos o nosso teste usual de velocidade abrindo e reabrindo aplicativos e jogos para medir o tempo de carregamento de conteúdo e também o gerenciamento de RAM. Como é de se esperar de um hardware mais atual e potente, o S20 Ultra é o mais rápido dos dois, com uma diferença de 7 segundos. É muito? Não. Poderia ser melhor, mas os demais modelos da linha S20 são mais lentos, mesmo que tenham a mesma plataforma. Em benchmarks é que temos um salto maior entre as gerações e no Antutu é possível alcançar uma pontuação até 50% superior. Em jogos também temos vantagem para o S20 Ultra, que é capaz de rodar alguns títulos a 120 fps, graças à sua tela de 120 Hz. E damos ponto ao S20 Ultra por ter melhor desempenho. Será que a tela gigante do S20 Ultra compromete a sua bateria? Ele tem 900 mAh a mais do que o S10 Plus e isso é suficiente para entregar autonomia superior. A diferença é pequena entre os dois, mas ambos entregam bateria para o dia inteiro de uso, com um pouco de jogos, vídeos no YouTube e algumas selfies. Agora, se você for abusar do modo 120 Hz do Ultra, então terá uma duração de bateria inferior ao S10 Plus. A diferença no consumo vai depender muito do que estiver fazendo no celular. Jogos que rodam a 120 fps são os maiores vilões e você poderá ter uma queda de autonomia de até 25%. A boa notícia é que o Ultra leva menos da metade do tempo para ter sua bateria recarregada.
Então, mesmo que faça questão de usar a tela em 120 Hz o tempo inteiro, terá que esperar menos de uma hora para ter a bateria cheia novamente. E o S20 Ultra leva ponto duplo, por ter melhor autonomia e também menor tempo de recarga. Em câmeras tivemos um salto enorme, pelo menos em números. Depois de anos requentando o mesmo sensor de 12 megapixels, a Samsung inaugurou seu novo sensor de 108 megapixels no S20 Ultra. Já vimos celulares chineses entregando este mesmo nível de resolução e mais uma vez fica claro que ter uma câmera de 108 megapixels não é algo tão impressionante quanto parece. Por padrão, ele não captura fotos na resolução máxima. Ao invés disso, comprime 9 pixels em 1 para gerar uma foto de 12 megapixels. Como temos mais informação registrada em um mesmo espaço, as fotos do S20 Ultra apresentam maior nitidez de objetos que estejam distantes, mas você só notará isso se sair ampliando as fotos. Para uso com apenas redes sociais, a qualidade sai bastante similar entre os dois, porém o S10 Plus trabalha melhor com HDR e faz um equilíbrio mais acertado entre pontos claros e escuros de um cenário. A Samsung vem tentando arrumar isso no S20 Ultra a cada atualização, assim como o foco que nem sempre acerta o ponto que deveria focar. Outra vantagem está no zoom de maior alcance no Ultra, que chega a 100 vezes. A qualidade não é lá essas coisas, mas é melhor que o zoom mais limitado do S10 Plus. Já a câmera grande angular do mais antigo apresenta menor perda de qualidade comparada à principal e também sofre menos à noite. Aqui cada um leva um ponto por cada câmera ter seus destaques. Na parte frontal é onde o S20 Ultra se destaca sobre os demais da linha S20 com sua câmera de 40 megapixels. Ela não apenas registra mais detalhes, como também sofre menos em locais escuros do que a câmera do S10 Plus. Se você curte desfocar o fundo das suas selfies, então pode escolher qualquer um que terá bons resultados. Mas como a câmera do S20 Ultra registra mais detalhes, você terá menos granulados ao usar o modo retrato à noite. E temos então mais um ponto para o S20 Ultra por ser melhor para selfies. Fechando a parte de câmeras, também temos um conjunto mais avançado na filmadora do S20 Ultra, que é capaz de gravar vídeos em 8K. A qualidade é superior a vídeos capturados em 4K, mas a fluidez é inferior, já que o celular fica limitado a filmar em 24 fps. Com a frontal é possível gravar em 4K a 60 fps no Ultra e apenas a 30 fps no Plus. Vídeos noturnos saem um pouco mais escuros no Ultra. A estabilização evoluiu e consegue reduzir ainda mais os tremidos, enquanto o foco não é tão preciso quanto o do modelo antigo. Na captura de áudio, os dois fazem um excelente trabalho. E mais um ponto para o S20 Ultra aqui. O S20 Ultra é superior quase em tudo ao S10 Plus e realmente parece ser uma troca lógica, mas talvez o que faça você mudar de ideia é o preço exorbitante. Ele chegou custando R$ 8.000 em sua versão mais simples. Atualmente pode ser encontrado por pouco mais de R$ 7.000, mas isso é R$ 4.000 a mais do que o S10 Plus custa atualmente. Vale a pena? O S20 Ultra é melhor, mas nem tanto assim que justifique essa diferença absurda de preço. É mais lógico ir no S10 Plus, que tem melhor custo-benefício atualmente. E com isso, encerramos dando o último ponto do comparativo ao S10 Plus. Se dinheiro não é problema para você e busca ter o melhor da Samsung, então o S20 Ultra será a melhor escolha por ter tela superior, melhor desempenho, maior autonomia de bateria, menor tempo de recarga e câmeras melhores. Sem falar que ele receberá atualizações do Android por mais tempo. Agora, se você é uma pessoa que valoriza o seu dinheiro, pode economizar e ir no S10 Plus. Ele pode não ser tão bom quanto o mais atual, mas supera na parte sonora e também tira ótimas fotos. Ele manda bem em tela, tem bom desempenho, sua bateria rende bem e traz quase os mesmos recursos do S20 Ultra, para quem não faz questão de gravar em 8K ou aplicar um zoom de 100 vezes. De qualquer forma, te ajudamos a encontrar as melhores ofertas para ambos os modelos. Basta clicar nos links aí da descrição. E queremos saber o que você acha do preço cobrado pelo S20 Ultra. É justo? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.